Ô pessoal, eu tenho absoluta certeza, se você torce para o time do Santos, eu tenho absoluta certeza que sem emoção você não vai ficar, cara, porque o que a gente está ouvindo a respeito de negativas de técnicos que não querem vir para o time do Santos, ou até mais, todos os dias falam a respeito e fazem vídeos, né? Aqueles que falam a respeito do Santos, os repórteres, os setoristas, aqueles que têm canais que falam a respeito do Santos. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte: sigam esses canais, pessoal, por favor. Não fique aí assistindo outros canais de maneira aberta. Siga os canais do time do Santos, que você não tem muito a perder, não. Eu acho que muito pelo contrário, você fica sabendo notícias daquilo que acontece de todas as maneiras, e é por esse motivo que eu estou aqui para falar a respeito desse conteúdo. Nossa, técnico que não quer vir para o time do Santos, fala-se de um monte de técnico, Neymar que vazou a escalação lá na rede social não foi do Twitter não, foi do Instagram, que de repente depois de 16 segundos ele acabou tirando. Tem várias teorias aí, o motivo pelo qual ele fez isso. Será que é o fato do César Sampaio continuar na comissão técnica do time do Santos, não mais como interino, e sim como técnico efetivo? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Eu sou Vargas Joaquim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Dê o seu like, que é importante aí, principalmente faça aí seus comentários. Então vamos juntos lá. Ó pessoal, tantas notícias para falar a respeito do Santos, cara, que eu vou falar um negócio para você. Eu acho que você que tá ligado aqui no meu canal, ou se você não assiste, caiu de paraquedas aqui, ou assiste outros canais, que eu acho legal você fazer isso, porque dá audiência você assistir só os canais do time do Santos, cara, você fica meio paraquedas, né? Porque você não sabe mais o que você fala, você não sabe mais aquilo que realmente está acontecendo, porque uma notícia que acontece, e a notícia realmente ela é muito rápida, né, pessoal? O que acontece na parte da manhã, se você tem tempo, evidentemente, de você ler a notícia ou na hora do almoço, você que trabalha, ou você que tem condição de ficar durante o seu trabalho olhando as notícias pelo celular, pelo computador, não sei. Cara, do jeito que acontece na parte da manhã, a tarde muda, no final da tarde já é outra notícia, e no começo da noite você já está ouvindo outros players aí falando a respeito do Santos, outros que geram conteúdos quase que diariamente, que nem Wagner Frederico, Ricardinho Martins, Esporte por Esporte, Marcão lá do Varanda. Cara, notícias que não acaba mais. Agora, de fato e de verdade, não tem nada a respeito do Santos. O fato é que o Santos vai jogar contra o time do Bragantino às 8h30 da noite, nesse domingo na Vila Belmiro. Vai ter transmissão? Com certeza vai ter, mas vou procurar fazer um vídeo mais perto do jogo para vocês, sempre para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV. É a única certeza que tem. E também a presença do César Sampaio junto com o Axel, seu auxiliar técnico, né? Agora, se falou muito em outros técnicos, teve negativo, como havia falado para você, do Luiz Castro, teve do Tite, teve do Dorival Júnior, teve também do Ramon, né? Ramon Dias, aí, do ex-técnico do Corinthians, junto com o Emiliano, o filho dele, que até se propôs, segundo uma matéria que eu estava vendo aqui no Diário do Peixão, né, que seria começar uma carreira solo, mas me parece que não foi para frente, e o Santos, pelo menos nesse momento, né, e o Santos realmente vai deixar essa situação para a semana que vem. O que você entende a respeito disso? Você entende que é um desrespeito? Porque o César Sampaio é um funcionário do time do Santos, né? Ele se emocionou naquela entrevista coletiva logo depois daquela vitória que aconteceu frente ao time do Atlético Mineiro, né? Falou sobre Deus, aí todo mundo sabe que ele é um cara religioso, mas ele é um funcionário do time do Santos. Tem muita gente que apoia o ficar do César Sampaio, mas muito pelo fato de não acontecer de fato e de verdade um técnico querer vir para o time do Santos. Aí eu estava vendo uma notícia no canal do Wagner Frederico falando
que o Santos não pode contratar nenhum técnico antes de fazer aquele acordo a respeito da dívida que o Santos ainda tem de 18, 19 milhões. O Santos tem que fazer esse acordo, é tudo certinho na CBF, porque isso é uma lei da FIFA, e até o Santos resolver isso daí, o Santos não pode contratar. Já vi outros canais falando que isso daí é uma coisa e a multa é outra, que pode contratar sim. Então, pessoal, assim, ó, convida você, só para você que está acompanhando o canal Vargas Santos TV nesse momento, cara, espera. Eu sei que a ansiedade é muito grande para um novo técnico, tem muita gente que está falando que o Santos está perdendo muito tempo, só que o Santos, todo mundo sabe que o Santos é um moedor de técnicos, cara, e o Santos está numa situação que ele não pode realmente falhar, embora tenha acontecido isso costumeiramente desde o ano passado. A quantidade de técnicos que entram no Santos, e por esse motivo, por não ter organização, os caras sabendo que o Santos está no desespero, né, querendo o técnico de qualquer maneira, colocando qualquer técnico ali, o Santos corre um risco muito grande realmente de colocar um técnico e logo na sequência, se tiver resultados negativos na sequência, mandar embora. Agora, o Santos não tem muita saída não, pessoal, né? O Santos, aliás, os torcedores santistas, a saída é torcer realmente para o César Sampaio nesse final de semana, para o Santos realmente fazer com que ele acerte o time do mais glorioso do mundo e ele permaneça até o Santos, com calma, arrumar outro treinador. Porque me parece que se ele for bem, me deu a entender que ele vai ficando. Aquela declaração do Marcelo Teixeira, que ele está efetivado até esse final de semana, nunca vi isso, nunca ninguém que acompanha o time do Santos nunca ouviu falar a respeito desse assunto, né? O que me diz respeito é o seguinte: o Santos fazendo esse tipo de situação, fica cada vez pior um técnico olhar para o time do Santos e ver coisas boas para vir treinar o time mais glorioso do mundo. Agora sim, ó, um técnico que vai vir, um perfil que o Santos deve contratar, de repente aquele técnico que ninguém conhece, de repente aquele técnico que está em ascensão e alguém quer apostar alguma coisa nesse técnico, ou sugestões que nem o pai do Neymar sugeriu a respeito do Ramon Dias junto com o filho dele. Olha, pessoal, não tem muitas alternativas não, precisa ver o querer dos técnicos, porque o Santos teve várias negativas, e aí surgem as perguntas, né? Principalmente depois daquela escalação vazada lá pela rede social do Neymar, que era o seguinte: era Brazão no gol, Luizão na lateral direita, o Gil e o Zé Ivaldo ali no sistema defensivo junto com o Escobar. A princípio ele tinha colocado o Souza, só que o Souza está lesionado no tornozelo, vai demorar ainda mais umas 2 ou 3 semanas para voltar. No meio de campo, o Neymar, pelo menos na rede social que estava dele lá do Instagram, ele colocou o Pituca, aí ele colocou do lado o Schmidt, mas com uma outra cor, aí ele meteu o Roleiser ali no meio, colocou o Bom Tempo ali na ponta direita, voltando para o meio, e o Guilherme, e somente ali na frente o Tiquinho Soares, né? O Guilherme, muita gente está falando, e eu acredito que essa suposição pode ser realmente de uma forma que venha a ser verdadeira. Ele só iria jogar por conta do Barreal. Realmente nessa semana a gente teve a notícia que ele está lesionado e vai demorar um pouquinho para voltar, né? Lesionado na coxa. Agora, pessoal, a pressão sobre o Guilherme é muito grande mesmo, para ele poder sair do time. Por isso, eu acho que até nessa situação o Guilherme deu sorte em poder ficar na equipe do Santos, na equipe titular. Agora, Soteldo machucado, Barreal machucado, Neymar machucado, com essas situações que a gente não consegue ver uma perspectiva de resolução, com tanta coisa acontecendo, zagueiro sendo deslocado como lateral, que nem é o caso do Luizão, porque dizem e disseram que ele jogou no Novo Horizontino antes de vir para o time do Santos, várias oportunidades como terceiro zagueiro e também como lateral direito. Agora, pessoal, eu posso estar equivocado, eu posso estar falando uma asneira aqui muito grande. O Santos, se ele olhar para as suas categorias de base, eu sei que o Santos está com deficiência, porque o Sherman não está jogando bem, o Léo Godoy ainda menos, não marca ninguém, e está se recuperando de machucado, ó.
de uma lesão ligamentar, o Aderlan, né, que veio do Bragantino, e tem possibilidade, inclusive, muita gente está falando dele ficar como opção no banco de reservas nesse final de semana. Agora, com tudo isso, deslocar um cara que já faz muito tempo que não joga como lateral direito, mas que está treinando, segundo informações, no caso do Luizão, no time titular que o Neymar esboçou lá. Agora a gente não sabe, né, se foi perguntado para o Neymar para dar uma sugestão, porque a gente sabe que o Sérgio Sampaio também tem muita relatividade muito positiva com os boleiros, né? Ele é de fácil resenha, mas o torcedor santista não quer saber disso. O torcedor santista quer saber de resultado. Ele quer saber que o Santos vence as partidas que tem que vencer, principalmente se tratando dentro da Vila Belmiro. E aí essas perguntas foram feitas no decorrer do dia, provavelmente, essas dúvidas com certeza. Muita gente está fazendo conteúdos falando a respeito dessas dúvidas, e eu pergunto para você o seguinte: por que o Santos, olha, pode ser uma besteira aqui, por que o Santos não dá uma oportunidade, de repente, para o Gabriel Simples, o lateral que está jogando lá no Sub-20 do Santos? Ele tem 1,89 m, 1,90 m, é muito ágil pela altura que ele tem. Eu não sei se você teve oportunidade, infelizmente o time do Santos Sub-20 perdeu, né, nesse meio de semana para o time do Cruzeiro de 3-2, depois está perdendo de 3-0, então o Santos ainda perdeu algumas oportunidades, poderia realmente ter empatado, mas aquele dia que nada deu certo com o time do Santos realmente, e mesmo assim o Santos conseguiu buscar, rapaz, o 3-2, né? E eu tava dando uma olhada, esse Gabriel Simples aí, eu já venho acompanhando ele já faz um bom tempo, ele tem praticamente a idade do Luizão, né? O Luizão é mais famoso porque jogou no Novo Horizontino, um time que foi destaque, né? Junto com o Mirassol, só que faltou muito pouco para o time do Novo Horizontino não subir, perdeu acho que nas 2 últimas rodadas, né, que deu problema, e o Gabriel Simples está aí, cara. Não sei se ele está naquela lista B que todo mundo fala, eu não me recordo, porque eu lembro que tem vários jogadores ali, eu acho que ele deve estar assim. E seria uma alternativa, por que não? Por que os caras não dão oportunidade para ele? Não foi dessa forma, cara. Os caras procurando volante, procurando meio campista. Aí colocou, deu uma chance lá pro menino lá, o Bom Tempo. E ele tá arrebentando no time profissional. Às vezes, pessoal, a solução tá dentro da própria casa do Santos. E o Santos não consegue enxergar isso. Fica aí improvisando no lateral, colocando o zagueiro na lateral. Tá com 3 lateral ali, é bem verdade que é o Aderlan, tá machucado, provavelmente se ele se condicionar fisicamente, eu acho que ele, pelo menos daquilo que nós vimos dos 2 laterais do time do Santos, o Sherman e até o Léo Godoy, ele é o que tem mais chances de ser titular, querendo você ou não. Agora, coloca um cara da posição, cara, não comece a inventar moda não, coloca um cara da posição, dê uma chance lá pro Gabriel Simples. Não sei se dá para escrever, se ele está escrito, se ele está na lista B. O cara está lá jogando, precisando de uma oportunidade, de repente a solução está ali e os caras ficam correndo atrás do rabo, cara. Não dá, absolutamente não dá. Olha, só espero realmente que o Santos resolva essa situação e que o Santos, de uma certa forma, consiga colocar os seus eixos no lugar, porque o torcedor santista já não aguenta mais esses dissabores, essas notícias que realmente faz com que seja só coisas negativas em todas as rodas de esporte que acontece durante a semana e no final de semana. Eu tô cansado disso, cara, e o torcedor santista realmente tá com o mesmo pensamento. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. Agora, pessoal, é preciso realmente ter calma. Se você for a favor da permanência ou não do César Sampaio no elenco do time do Santos, ao depender da próxima partida, eu acho que o Santos não tem muita alternativa não. Referente ao que o Wagner Frederico falou a respeito do acerto de contas que o Santos tem que ter, isso tem que ser formalizado na FIFA e tudo mais, que é o órgão maior do time, dos times brasileiros e mundial, né? O Santos realmente não vai poder contratar. Por isso que o Santos está dando uma segurada e eu acho que isso é importante, né? Quando em outras notícias dizem que isso não tem nada a ver, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, cara, olha,
se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí, ó, faça os seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim. Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau.